Boa noite, meninas. Mais uma vez estamos aqui reunidas em nome do Senhor Jesus. Hoje vamos fazer a nossa meditação em cima de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, um capítulo que traz bastante esperança para aqueles que creem e confiam no Senhor Jesus. Vamos fazer nossa oração inicial, convidar o Espírito Santo para estar aqui conosco mais uma vez. Senhor, nosso querido Deus, estamos aqui diante da tua presença, meu Deus. Mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade. Queremos aqui, meu Pai, lhe dedicar toda a nossa devoção, queremos lhe dedicar a nossa adoração, nosso compromisso contigo. E pedimos que nesse momento o Senhor venha abrir a nossa mente e fazer com que a sabedoria dessas palavras, o entendimento das sagradas escrituras, venham fazer parte da gente, venham fazer parte da nossa alma, que esteja escrito em nosso coração e que possamos, meu Pai, com isso nos estarmos permanentemente animadas, alegres, avivadas a respeito do que nos espera, que estejamos realmente com a nossa confiança em Ti cada vez mais alicerçada, que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, meu Deus, e nos purificar, nos santificar. Faça, meu Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer. Nos orienta a respeito do que precisamos fazer para que possamos te agradar. Nós percebemos, meu Pai, ou perceberemos ao longo desse texto, que o Senhor espera de nós o devido envolvimento com a santificação. E precisamos, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, na nossa mente, tudo aquilo que o Senhor espera que façamos. Que o Senhor venha nos alertar quando nós estivermos fazendo aquilo que te desagrada. Que o Senhor venha nos avivar a memória aquilo que te agrada. Precisamos do teu cuidado, do teu zelo. Nós precisamos que o teu Espírito esteja trabalhando em nossas vidas. Não queremos ficar estagnadas, não estamos contentes no sentido de contentadas com o que nós temos. Estamos alegres, porque nós já temos muita coisa, mas nós sabemos que o Senhor ainda tem muito mais para nos dar. Estamos aqui pedindo para que o Senhor nos capacite, nos prepare para receber toda essa unção, meu Pai, para recebermos de Ti toda essa sabedoria. Esperamos que o Senhor esteja atento ao nosso proceder. Por isso estamos buscando a santificação. Cada dia que passa, a gente abandona mais do nosso eu, a gente despreza mais das coisas desse mundo e nos apegamos mais a Ti, a Tua palavra. Nos ajuda, meu Pai, nesse processo. Queremos chegar, meu Pai, à salvação e queremos realmente estar diante do nosso Senhor Jesus Cristo, de tal forma que nós venhamos alcançar galardão. Nós queremos isso. Nós queremos a salvação, nós queremos o galardão, nós queremos te agradar e nós queremos continuar te servindo ao longo de toda a nossa eternidade. É para isso que nós estamos aqui. Então, que o Senhor olhe para a sinceridade do nosso coração e nos acrescenta aquilo que nos falta. Olha para a sinceridade da nossa alma, olha para a nossa fraqueza, olha para a nossa fragilidade e nos acrescenta tudo aquilo que tem nos faltado. Aumenta a nossa fé, aumenta o nosso amor, aumenta a nossa confiança no Senhor. Aumenta-nos, meu Pai, acrescenta-nos, torna-nos cada vez mais parecidas contigo. Assim, meu Pai, nós entregamos essa meditação em tuas mãos. Desde já nós repreendemos todo o mal, espírito de confusão, o espírito de dubiedade, tudo aquilo que nos afasta da tua presença, que seja agora repreendido em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Pai, venha fazer a tua obra em nossas vidas. Eis-nos aqui. Usa-nos, prepara-nos, faça de nós aquilo que te agrada.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, pessoal. Então vamos lá. Estamos aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e vamos começar assim, verso 1. Ora, suplicamos-vos, irmãos, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Paulo ele tem o objetivo de trazer à memória conceitos, ensinamentos que ele já tinha passado, que ele já tinha transmitido isso aos Tessalonicenses, quando naqueles breves momentos, aquelas breves semanas em que ele esteve em Tessalônica e em que ele firmou essa igreja. Eu estava aqui pensando que quando ele vai para lá, falamos sobre isso, ele fica lá um espaço de pelo menos 3 sábados. É um espaço curto de tempo, mas que foi suficiente para ele falar muitas coisas. E observa que ele deu bastante ênfase sobre as coisas do fim dos tempos. Paulo teve o desejo de deixar claro as coisas que poderiam animar os cristãos. Quais coisas que nos animam? Quais coisas que fomentam a nossa esperança? Que nos deixa sempre contentes por termos encontrado Jesus, satisfeitas por estarmos recebendo vida de Jesus e esperançosas por alcançarmos em Jesus a vida eterna. Então, ele falou coisas que fomentam essa esperança, essa alegria. E que coisas seriam essas? A salvação das nossas almas, né? O arrebatamento, o final das coisas, o final de tudo, o juízo de Deus, o dia da ira do nosso Deus, mas especialmente o dia do Senhor, onde nós estaríamos sendo livres de participar da ira de Deus. Paulo achou isso extremamente importante de ser dito, de ser pregado. E aqui nesse verso 1, ele está justamente trazendo a memória. Suplicamo-vos, irmãos, com respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Ele já havia ensinado isso anteriormente e tinha também escrito a respeito disso anteriormente. Abra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e vamos aí para o verso 15. São 2 páginas aí para trás. 1 Tessalonicenses 4, 15, a gente vai ter assim. A página não quer abrir. Repreendido. Ó, 1 Tessalonicenses 15, 4, 15. A gente vai ter, ó. Dizemos, pois, isto a vós pela palavra do Senhor, que nós, o que estamos vivos, permaneceremos para a vinda do Senhor. Não precederemos os que dormem. Do jeito que Paulo fala, vamos concordar que ele se inclui, os vivos serão reunidos a Cristo. Nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois, porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Não precederemos os mortos em Cristo. Primeiro os mortos em Cristo, depois nós, os vivos, que permanecemos em Cristo.
E aí ele continua. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Volta aí para 2 Tessalonicenses 2. Então, Paulo está fazendo referências aqui nesse momento a respeito de ensinamentos que ele já deu, a respeito do Senhor, da sua vinda, do arrebatamento. E ele vai continuar aí no verso 2. Que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Qual é a preocupação de Paulo? Manter a esperança dessas pessoas em alta. Os tessalonicenses estavam sendo atacados por pessoas de má índole, pessoas levantadas pelo próprio diabo. É, pessoal, que a gente tem uma visita ilustre aqui agora. Rapidinho. Boa noite. Aí já está passando. Boa noite, Zila. Boa noite. Boa noite, minha filha. Pensei que já tinha começado. Já começou, sim, só uma pausa. Ô, povo lindo, desculpa, viu? Eu tive que botar esse cachorro lá para fora, assim, tudo. Só Deus. Mas, enfim, é, onde paramos? Então, a igreja de Tessalônica, ela estava sendo atacada por pessoas, obviamente, enviadas pelo próprio diabo, pelo próprio Satanás, plano do Satanás, desfazer da obra de Deus. E o objetivo dele, dessas pessoas, era justamente dizer para os tessalonicenses: olha, o dia do Senhor já chegou, estamos vivendo o dia da vingança de Deus, o dia da ira. Nós já estamos vivendo aqui o que nós entendemos que seja a grande tribulação. E sendo assim, os tessalonicenses acabaram desanimando. Bom, se a gente já está aqui, não fomos arrebatados, poxa, Paulo mentiu, estamos vivendo uma obra de engano. E aí começaram a desanimar, porque as palavras que chegaram a eles, olha como Paulo se refere, né? Não vos perturbeis, quer por espírito, profecia, quer por palavra, né? Pregação, quer por carta, epístolas, como se de nós partisse, como se tudo isso fosse feito por nós. Então, existia alguém que estava falando em nome de Paulo, de Silas, de Timóteo, em nome deles, para atacar a fé genuína dos tessalonicenses, né? Então ele diz, olha, não esqueçam as coisas que nós ensinamos a vocês. Não esqueçam a respeito do arrebatamento, não esqueçam a respeito do anticristo, não se esqueçam a respeito do dia do juízo, não se esqueçam dessas coisas. Nós ensinamos, guardem isso. Ele vai terminar esse capítulo falando assim: guardem e pratiquem aquilo que nós estamos ensinando para vocês, tá? Então, não deixem ninguém contaminar a mente de vocês. Esse é o propósito dele, certo?
Então, que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como que de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Só que ele, realmente, em 1 Tessalonicenses 4, ele fala como se ele fizesse parte, ele fosse fazer parte do arrebatamento. Se Paulo vai fazer parte do arrebatamento, a esperança dele é que isso não demorasse tanto. Ele estaria vivo para que alcançasse o arrebatamento. Mas ele também não disse que seria uma coisa automática, tão rápida assim. Pouco tempo se passou entre a fundação da igreja em Tessalônica e esses ataques que eles estão sofrendo. Então, ele quer mostrar para eles que não é bem assim. Segura a onda, a coisa ainda não aconteceu, existem alguns fatos que devem se concretizar antes de que o anticristo seja revelado. E aí é o que ele vai sinalizar agora, tá certo? Então, ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha uma separação. Na sua versão, possivelmente está escrito apostasia. Na minha versão, está escrito separação. A gente vai falar sobre isso. Então, ninguém vos engane, ninguém, outras pessoas, né? Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá, que dia? Aquele dia em que Jesus já teria voltado. Ninguém vos engane, aquele dia não virá sem que primeiro venha uma separação, sem que primeiro exista a apostasia, e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. A primeira vinda de Cristo não é a segunda vinda de Cristo. Então, ó, Jesus não já voltou, Jesus só veio, ele foi, ele ainda vai voltar, está esclarecendo essas coisas. Ele voltará para nos arrebatar. Então o anticristo será revelado e acontecerão tantas outras coisas. Existe uma ordem, uma sequência. Quando o Paulo ele fala essa palavra que na minha versão aparece como separação, e talvez na versão de algumas de vocês apareça como apostasia, normalmente nós temos uma compreensão, talvez equivocada, do significado desse termo aqui nesse verso. Quem fez a tradução, lá os tradutores, do grego para as demais línguas, quando eles fizeram isso no passado, textos mais antigos, os textos lá do século XV, século XVI, os textos mais antigos, eles entendiam que esse termo que está aqui, apostasia, significava separação. Entre muitas coisas, significava separação, retirada. Hoje, nas nossas versões mais atuais, esse termo ele não foi traduzido, ele foi transliterado. O que significa isso? Esse termo foi pego do grego, apostasia, do grego. Não tem na língua portuguesa algo que se compare com aquilo. Nos tempos atuais, eles pegaram e transliteraram, colocaram apostasia. Existem alguns outros textos onde a apostasia, que vem de outros termos, inclusive outros termos gregos que também significam apostasia, e que realmente tem como significado afastamento da fé. Tem lá como abandono da fé. Ficou uma coisa meio que popular entendermos
magicamente, que quando a gente fala apostasia, a gente entende abandono da fé. Pessoas que negaram a fé, pessoas que um dia estiveram na fé e agora abandonaram a igreja ou até abandonaram a Cristo por completo. Apostasia nos tempos atuais. Só que a gente tem que fazer uma reflexão de que o texto que nós temos em nossas mãos não é um texto atual, é um texto que foi escrito lá no primeiro século. De lá para cá já se passaram mais de 2000 anos. De lá para cá já mudou-se muita coisa nas línguas, porque a língua é dinâmica, qualquer língua. Se a gente for comparar aqui o nosso português, que é uma língua, inclusive, bem complexa, existem termos na língua portuguesa que hoje a gente não usa mais. E que se alguém chegasse e falasse para a gente nem compreenderia. Mas se a gente voltasse 200 anos atrás e a gente chegasse e falasse com alguém, por favor, você pode me passar o açúcar? A pessoa não entenderia quando você disse você. Ela entenderia se você falasse, por favor, vossa mercê, pode me passar o açúcar? Ela entenderia. Hoje a gente fala vossa mercê, talvez ninguém nem entenda e ache que isso é algo muito estranho. Mas não é, como é uma contra, não, é a forma correta da contração que nós hoje temos como você. Então era vossa mercê, simplificado ficou você, e a gente sabe que na dinâmica da língua a gente fala se, né? Você sabe. A gente nem precisa mais falar você sabe. A língua é dinâmica. Eu estou usando isso só como exemplo. No passado, no grego, o grego da época dos apóstolos, apostasia não significava abandono da fé. Apostasia tinha o entendimento de uma retirada, um afastamento, uma separação. Esse era o significado. Se a gente pega esse conceito e traz para esse verso vai fazer sentido. Se a gente pega o contexto, ou melhor, o significado de negação da fé e trazermos aqui para esse texto não vai bater direito. Vai ficar parecendo que existem coisas que acontecem antes da hora e vai ficar confuso. Então, quando você ler na sua versão apostasia, nesse verso em particular, 2 Tessalonicenses 3, não entenda apostasia como abandono da fé. Porque o abandono da fé vem depois do arrebatamento. Aí vem o abandono da fé. E por que vem o abandono da fé? Vamos falar sobre isso já já. Quem planta a fé aqui no mundo são as pessoas que pregam o evangelho. Se não há pregação do evangelho, como que as pessoas vão continuar obtendo a fé? Então, vai havendo um esfriamento e uma posterior, de fato, um posterior abandono da fé. Não sei se eu consigo fazer vocês entenderem. Se não entenderam, pode falar aí, levanta a mão que eu vou tentar explicar melhor. Mas o que eu quero dizer é que na minha versão aqui, que é uma versão, é um texto de 1611, ele vai me trazer justamente o termo separação. Quando ele fala separação, isso anima os tessalonicenses e nos anima, porque não vai chegar o dia do iníquo sem que antes haja uma separação daqueles que serão arrebatados e daqueles que ficarão na terra. Então, quando você lê dessa forma, o texto faz muito mais sentido do que a gente lê aqui. Não, vai haver uma apostasia. A apostasia vai acontecer depois. Certo? Ah, Lília, mas hoje tem muita gente que está apostatando da fé, negando a fé, abandonando a fé. É verdade, tem.
Mas vamos combinar que tem muita gente também que está se voltando para a fé. Tem gente que está ficando até cada vez mais ferrenho na fé, está ficando mais forte, mais firme. A proporção que o tempo vem solidificando alguns, o tempo também vem fazendo com que outros estejam enfraquecidos e abandonando a fé. Mas hoje, de verdade, nós estamos vivendo um tempo que a gente pode dizer que é mais de avivamento do que de abandono da fé. E a gente começa a ver isso em nível mundial, de pouco tempo para cá. Não é algo antigo, não, pouco tempo para cá. A gente começa a ver em vários países, a gente observa o avivamento do cristianismo. A gente tem visto aqui no Brasil isso também. E a gente começa a perceber isso em outros lugares. No meio da juventude, eu já, eu já começo a receber coisas, né, nas redes sociais, mostrando vídeos dentro das universidades, dentro de aglomerações locais onde jovens ficam aglomerados, uma juventude se voltando para Deus. Ah, não, mas tem uma juventude perversa e má. Tem, tem. Mas tem uma juventude que está se voltando para Deus. Tem uma galera que está se voltando para Deus também. Tem mais gente que está abandonando ou tem mais gente que está buscando a presença de Deus? Você mesmo pode dizer isso. Dentro da sua igreja está crescendo ou ela está diminuindo? Por mais que você tenha visto que pessoas que no passado estavam lá do seu lado, você já não vê mais, mas veja se não tem pessoas novas ao seu redor também. A igreja está crescendo, tá? Então, existe sim, no momento que nós estamos vivendo agora, um avivamento espiritual, certo? E, e nesse momento aqui, o que ele está apontando, o que acontecerá, é que vai haver uma separação. Ainda que nos dias de hoje nós vivemos também tempos de apostasia, eu não diria que é um tempo da apostasia que vai acontecer. Não é. O que vai acontecer é muito pior. O que vai acontecer é muito pior. Não estamos nesse momento, certo? Bom, vamos lá. Ah, ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha uma separação e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. E há uma consistência em pensarmos que esse filho do pecado, homem do pecado, filho da perdição, seja justamente o anticristo, que é diferente de Satanás, certo? A gente vai ter o anticristo, que é um homem, não está escrito isso aqui? Homem do pecado. Não é um anjo do pecado, é um homem do pecado, filho da perdição. Alguém que nasceu, né, e acaba sendo constituído filho da perdição. Nasceu para ser perdido, para ser destruído, tá? Filho da perdição. Existem outros tantos termos na Bíblia para falar dessa mesma pessoa, o anticristo. E eu vou querer aqui dar uma passeada na Bíblia rapidinho para a gente ver outros termos que traduzem essa mesma pessoa aqui, um homem, é um ser humano, que Paulo está citando aqui, tá certo? Então, pega a sua Bíblia e o primeiro lugar que a gente vai abrir é Daniel, livro de Daniel, depois ali de Ezequiel, no capítulo 9, pessoal. Todo mundo já chegou aí? Daniel, capítulo 9, no verso 27. A gente vai ver aqui um outro nome para o anticristo, ó.
E ele confirmará o pacto com muitos por uma semana. E no meio da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oblação. E pela disseminação das abominações, ele a desolará até a consumação. E aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Esse desolado é mais uma forma de se referir ao anticristo. Aqui a gente tem também ele falando, Daniel sinalizando para a última semana de uma profecia que existe, não vamos entrar nisso agora, que fala justamente sobre os 7 dias, os 7 anos da grande tribulação. É esse período. E esse período aqui será dominado por aquele que é o causador das abominações, e aqui ele está sendo chamado de desolado. Ainda em Daniel, no capítulo 11, no verso 31, a gente vai ter aqui mais uma denominação. E braços se colocarão ao seu lado, e eles contaminarão o santuário da força. Removerão o sacrifício diário, e eles estabelecerão a abominação desoladora. Aqui é mais um termo para falar do anticristo. Abominação desoladora. Aí a gente vai para Daniel 12, no verso 11, e aqui a gente vai ter mais uma forma de se referir ao anticristo. E do tempo em que o sacrifício diário for retirado e a abominação da desolação estabelecida, haverá 1.290 dias. Está falando aqui da abominação da desolação, mais um termo para o anticristo. Vamos ver aí outros termos. Em Marcos, no capítulo 13. Marcos, capítulo 13. No verso 14. A gente vai ter: mas quando vós virdes a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, de pé onde não deveria, quem lê compreenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Mais uma vez aqui falando sobre a abominação da desolação, mas saindo dos lábios do próprio Senhor Jesus, certo? Agora vai aí para 1 João, no capítulo 2. 1 João, capítulo 2, já no finzinho aí da Bíblia, no verso 18. Filhinhos, é a última hora. E como vós ouvistes que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora. Aqui, João chama esse abominável das desolações, o desolador, o desolado, como anticristo, filho da iniquidade, filho da perdição, homem do pecado. E para finalizar, vamos em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. A gente vai ter aqui, ó. E eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma besta surgir do mar. Essa daqui
A besta que sobe do mar também é uma outra denominação para o anticristo. E aqui ele vai falar sobre todas as coisas que esse anticristo há de fazer. Vamos ler aqui rapidamente. Tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, seus pés eram como os pés de um urso, sua boca como a boca de um leão, e o dragão lhe deu seu poder, e seu trono e grande autoridade. O dragão é Satanás. Então, aqui você está vendo uma correlação que Paulo também vai fazer. O anticristo, a besta que emerge do mar, está submetido, recebe seu poder, sua autoridade do dragão, de Satanás. E viu uma de suas cabeças como que ferida para a morte, a sua ferida mortal foi curada. E todo mundo se maravilhou com a besta. E eles adoraram o dragão que dera poder à besta. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ela? E foi dada a ela uma boca falando grandes coisas e blasfêmias. E poder foi dado a ela para continuar por 42 meses. E ela abriu a boca de blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo, e os que habitam no céu. Foi-lhe permitido guerrear contra os santos, e foi permitido vencê-los. E foi-lhe dado poder sobre todas as famílias e línguas e nações. E todos os que habitam na terra a adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Se algum homem tem ouvido, ouça. Então, o que a gente percebe aqui são as ações, o modus operandi do anticristo, que estará recebendo seu poder através do próprio diabo e que estará destruindo tudo o que é Deus, tudo o que remete à adoração a um Deus, e estará buscando para si a adoração como que de um Deus. Essas coisas era justamente o que os tessalonicenses temiam que estivesse já prestes a acontecer. Então Paulo chega e fala: não é assim não. Segura a onda aí que tem outras cositas mais para acontecer antes disso tudo. Então vamos voltar aí ao texto de Tessalonicenses, tá certo? Então, não vai acontecer nada disso antes que venha primeiro uma separação e o homem do pecado seja revelado, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Até aquele momento, no meio dos Tessalonicenses, não existia um movimento desse porte que negasse todas as coisas, que negasse a Deus, que negasse outros deuses. Pelo contrário, né? Eles estavam lá no meio de um povo que adorava centenas de deuses, né? Os romanos, os gregos, enfim. De modo que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quando ele fala aqui que ele vai se assentar como Deus no templo de Deus, ele está apontando esse Deus aí, aparece para você com letra maiúscula, ele está se referindo realmente ao Deus único, único Deus. E quando a gente vê essa referência no templo de Deus, sinaliza para um momento onde o anticristo vai entrar no templo de Deus. E aqui nós entendemos que haverá a construção do terceiro templo, do tabernáculo para os judeus. Teve o primeiro tabernáculo, depois teve um tabernáculo mais simples, depois teve o primeiro templo, o templo de Salomão, e depois teve o templo que foi levantado. Haverá mais um templo. Haverá um local onde os judeus voltarão a adorar a Deus naquele local. Tá? Pois bem, o anticristo vai adentrar nesse local
se assentar como se fosse Deus, querendo ser o próprio Deus, querendo assumir a posição de Deus, querendo ser adorado como o Criador. Não vos lembrais, quando ainda estava convosco, de que vos dizia estas coisas? É tão importante para Paulo que os cristãos entendam a respeito das últimas coisas, que no pouco tempo que ele teve entre os Tessalonicenses, ele fez questão de falar sobre isso, de trazer essas revelações. Então, ele está trazendo a memória. Vocês não lembram que a gente falou sobre isso? A gente pregou sobre essas coisas? E agora, vós, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado em seu tempo. Sabeis o que detém o filho da perdição, para que ele seja revelado apenas em seu tempo. Então, haverá um tempo para a revelação do anticristo. Porque o mistério da iniquidade já opera. Somente há um agora que resiste até que do caminho lhe seja tirado. E é interessante isso aqui. É um dos textos mais enigmáticos do Novo Testamento, talvez de toda a Bíblia. Existem inúmeras interpretações para isso aqui. O que detém a manifestação do anticristo? O que vai ser tirado que impede a manifestação do anticristo? Depois que esse que detém for tirado, o anticristo será manifesto, ele vai se revelar. Não é que ele vai ser revelado, é que ele vai se revelar, tá? Então, e aqui a gente tem muitas suposições, eu vou me ater a basicamente duas que eu acho que são as relevantes realmente para a gente e é o que mais faz sentido. Primeiro, o que detém a manifestação do filho da perdição? Vamos entender que o filho da perdição é alguém que tem poder? Vocês vão concordar comigo que sim, é alguém que tem poder. E esse poder lhe é dado pelo próprio diabo, que sim, ele também tem poder. Não dá para comparar o poder que ele tem com o poder de Deus, mas sim, ele tem um poder. Um poder de anjo caído. O que vocês imaginam que seria capaz de parar um anjo caído? Talvez já tenha vindo aí na mente de vocês imediatamente o Espírito Santo. Talvez tenha vindo na mente de outras a própria ação da igreja. Quando a gente vai lá na igreja, o demônio manifesta e ele é submetido por um homem de Deus, por uma mulher de Deus, um pastor, obreiro, obreira. Não é isso? E ali ele fica detido. Concorda? Então, para deter o filho da perdição, o homem da iniquidade, o homem do pecado, eu acho que o mais lógico é pensar que tem que ser alguém com uma autoridade maior do que a que ele já tem. Eu não consigo ver outra, além do próprio Deus. Então, o que faz mais sentido para mim é que o Espírito Santo vai ser retirado dessa terra, mas não porque ele vai sair da terra, porque o Espírito Santo é onipresente, ele esteve aqui desde o início, ele está e sempre estará. Eu não acredito no Espírito Santo sendo removido da terra. Mas o Espírito Santo sendo removido com sua ação de poder, ou seja, com a igreja. Então, no momento do arrebatamento, sairá daqui da terra aqueles que manifestam o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Aqueles que são capazes de deter a ação do diabo. Como a gente vê lá na igreja, o diabo sendo humilhado e enviado para o inferno. Enquanto um homem ou uma mulher de Deus, sob a autoridade do Espírito Santo, dá ordens ao próprio diabo.
Então, quando a igreja for retirada, o Espírito Santo, com poder, com manifestação de poder, vai junto. E vai ficar aqui a presença do Espírito Santo, sem dúvida. Eu acredito nisso. Eu acredito. Por quê? Porque haverá conversão, haverá salvação. Eu acredito que o Espírito Santo vai continuar agindo. Mas a manifestação de poder, não. Esse vai ser o tempo do diabo. Esse vai ser o tempo de Satanás. Quem vai manifestar poder é o anticristo e Satanás. Não é mais a igreja, não é mais o Espírito Santo. Salvo através das duas testemunhas que estarão em Jerusalém pregando e dos 144 mil selados que estarão ao redor do mundo pregando. Só esses daí que vão estar sob o selo do Espírito Santo, sob a ação do Espírito Santo, e estarão fazendo o papel da igreja. Mas a igreja já foi removida, e para tal, o Espírito Santo foi removido, e assim sendo, o anticristo pode ser manifestado. Vocês não concordam? Pode deixar aí a opinião de vocês também. Para mim, é o que faz mais sentido. Não há um consenso, se vocês forem procurar, não há um consenso a respeito disso. E eu já ouvi algumas alternativas, algumas explicações bem estapafúrdias, inclusive, de alguém dizer que quem detém é o anjo Miguel. Eu discordo completamente, tá? Não faz nenhum sentido para mim. Mas Paulo não escreve isso na carta, pelo menos não claramente, mas os tessalonicenses sabiam quem era que detinha a manifestação do anticristo e que esse seria retirado, e quando ele fosse retirado, o anticristo se manifestaria. Então, tinha mais esse sinal que os tessalonicenses poderiam ficar atentos até que chegasse a grande tribulação, tá? Enfim, porque o ministério da iniquidade já opera. E não é que o mistério da iniquidade seja realmente um mistério, é que é o anticristo e que ele ainda não foi revelado. Porém, Paulo está trazendo aqui a menção de que, sim, existe o filho da perdição, e sim, o mistério dele já opera no sentido de que quem está por trás do anticristo já está operando desde o início, que é o diabo. Então, o sistema satânico já está em vigor, em operação, para fazer com que as pessoas, o ser humano, se afaste de Deus. Quando o anticristo for manifesto, se manifestar, for revelado, o trabalho dele vai ser o mesmo que o do diabo: afastar a humanidade de Deus, aproximar a humanidade dele como se ele fosse Deus, afastar a humanidade do Deus Criador de todas as coisas. E assim promover a perdição da humanidade. Esse vai ser o trabalho do anticristo. Porque o ministério da iniquidade opera, somente há um agora que resiste até que do caminho seja tirado. Então, eu entendo que aqui é justamente o Espírito Santo juntamente com a igreja. O Espírito Santo opera hoje através da igreja, através de nós. E então será revelado o iníquo, mais um termo identificando o anticristo. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca, ou com o sopro da sua boca, e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Então, o anticristo vai ter o seu tempo, e o tempo dele já está determinado desde lá de trás. Daniel já falava a respeito, Paulo está falando a respeito, o diabo sabe a respeito, o anticristo não sabe. Por quê? Porque ele é só um homem que vai ser usado pelo diabo. E se vai ser um homem usado pelo diabo,
não é um homem que conhece a Deus, então ele não sabe que ele tem um prazo de validade. Talvez, quando ele for revelado, ele venha a ter essa compreensão. Talvez. Mas existe um prazo para a sua atuação. Quando esse prazo for cumprido, é o momento em que o próprio Jesus volta, é a vinda de Jesus, a vinda com esplendor. E na vinda de Jesus, Jesus vai fazer com que o anticristo inaugure o lago que arde com fogo e enxofre. Ele vai direto para lá, com o sopro da boca de Jesus. Não sei se necessariamente o sopro mesmo, poderia ser, ou se alguma palavra que ele vai falar, né? Algo que ele vai dizer e que vai fazer com que esse homem seja aniquilado, seja como for, ele será destruído, será consumido. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. A gente viu isso aqui no capítulo 13 de Apocalipse, falando sobre a besta que emerge do mar. Esse carinha aqui, ele só vem com o quê? Com a força do dragão, com o poder e autoridade que o dragão lhe outorga. Quem é o dragão? A saber, a antiga serpente, Satanás. Então, o anticristo ele está intimamente ligado a Satanás, mas submisso a Satanás. E Satanás lhe dá tudo o que ele precisa para enganar as nações. A gente não viu isso em Apocalipse? Línguas, povos, nações. Pessoas de todo mundo, de todas as etnias, serão enganadas. Todos serão enganados? Não, absolutamente não. Mas sim, muitos serão enganados. E aí ele vai falar: prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade para que pudessem ser salvos. E aqui a gente vai entender que aquele que precisa ser salvo, ele tem que fazer por onde ser salvo. Com todo engano de injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade. Não aceitaram o amor da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eles não aceitaram o amor de Jesus. Qual foi o amor de Jesus? Morreu por nós. Eles não aceitaram o sacrifício do Senhor Jesus. Não aceitaram. Não aceitaram e ficaram vivendo na injustiça. E a injustiça é um engano. Eles viveram sob a ação do engano do diabo. E aqui, Paulo está dizendo que essas pessoas serão vítimas do anticristo. Eles são as vítimas de Satanás. E eles vão perder a salvação juntamente com o homem da perdição. E por isso, Deus lhes enviará forte ilusão para que creiam em uma mentira. E não é que Cristo, ou melhor, Deus, ele vai criar uma mentira, uma ilusão, um engano para que eles acreditem. Não. O engano já está aí, é o diabo. Deus simplesmente vai permitir que eles sejam completamente influenciados pelo diabo. Deus vai tirar todo o cuidado que poderia ter com essas pessoas.
Deus vai tirar a ação do Espírito Santo para zelar pela salvação dessas pessoas. Tá dando para entender? Então, Deus não vai criar um engano, uma ilusão. Deus simplesmente vai remover aquilo que, de alguma forma, poderia protegê-los e vai permitir que eles estejam completamente entregues àquilo que eles acreditam, àquilo que eles escolheram. Como aquilo que nós já vimos em Romanos 1. Vamos voltar a esse texto. Esse texto é bem interessante. Vai em Romanos, depois de Atos, Romanos 1, verso 28, se eu não me engano, verso 24. A gente vê esses dias, vamos ver aqui de novo. Vale a pena ver de novo. Tá, todo mundo aí já? Romanos 1, 24. Portanto, Deus também os entregou à imundície por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus corpos entre si. Deus não os entregou necessariamente às suas próprias paixões. Deus simplesmente parou de guardá-los. Deus lá abriu a mão, toma, vai e faz o que você quiser. É a mesma coisa de Tessalonicenses. Então, esses homens aqui de Romanos, eles vinham numa sequência de erros, pecados, injustiça, uma sequência de rejeição a Deus e às coisas de Deus. Então, Deus chega e diz, né? Deus os entregou à imundícia por meio das luxúrias de seus próprios corações. Que imundícia? A imundícia dos seus próprios corações. Então, Deus deixou eles seguirem seu ritmo. Deus não criou um cenário, olha, aqui tem um monte de imundícia, vou pegar vocês e botar aqui. Não foi isso. Deus simplesmente deixou de tratar com eles. Aí volta para Tessalonicenses, e é o que a gente vai ver aqui. E por isso, por quê? Porque eles não receberam o amor da verdade, porque eles rejeitaram a Cristo. E por isso, Deus lhes enviará forte ilusão, para que creiam uma mentira. Quem é essa forte ilusão? É o anticristo. Então, Deus vai tirar a sua proteção, o Espírito Santo, e essas pessoas vão estar entregues às suas próprias paixões, concupiscências, desejos, ideias, ideologias, e por aí vai. E eles serão enganados pelo anticristo, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade. Então, não creu na verdade? Vai ser condenado. Mas foi Deus quem quis? Não, Deus tentou até o último momento. Meu Deus, surgiu o anticristo, não tem mais o que ser feito. Agora é o momento do anticristo. Eu já tinha dito para vocês lá atrás, falei por meio de profecias, deixei escrito na palavra, fiz tudo o que devia ter feito para que vocês fossem alertados. Vocês rejeitaram, então tá bom, sejam condenados. Para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Que é pecado. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor. Porque Deus, desde o princípio, vos escolheu para a salvação. Por quê? Deus chegou, achou Isis bonitinha, vou salvar Isis? Não! Escolheu vocês para a salvação, como? Através da santificação e convicção da verdade. Ele escolheu a nós para a salvação, porque nós buscamos a santificação, nós buscamos a nossa purificação espiritual, e nós estamos convictos da verdade, nós confiamos em Jesus. Confiando em Jesus e buscando a santificação, nos fizemos escolhidos de Deus. Deus nos escolheu. Deus já tinha determinado qual processo, qual passo a passo deveria ser seguido para que as pessoas alcançassem a salvação. Pois bem, então Paulo está dizendo, olha, é assim que a gente faz e é assim que vocês estão fazendo, certo? Vocês foram escolhidos desde o princípio para a salvação, através da santificação e convicção da verdade. Vocês estão praticando isso? Beleza, vocês vão ser salvos. Para
o que vos chamou pelo nosso evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus chamou os tessalonicenses através da pregação do evangelho, através de Paulo pregando o evangelho, chamou para que eles fossem salvos e alcançassem a glória do Senhor Jesus. Povo lindo, qual é a glória do Senhor Jesus? Condição de Jesus hoje: corpo glorificado, ressuscitou, corpo glorificado, à destra do Pai, com todo o poder e autoridade sobre o universo, tem como herança o planeta Terra e a humanidade, que vai governar e depois entregar tudo isso para o Pai. Nós estaremos sendo participantes dessa mesma glória. Seremos ressuscitados ou arrebatados, eu creio firmemente seremos arrebatados. Teremos um corpo de glória, estaremos aonde Cristo está, à destra do Pai. Cristo vai voltar para a terra, vai implementar o milênio, nós estaremos com Cristo, aonde ele estiver, a gente vai estar com ele, estaremos aqui na terra, repovoaremos a terra, nós vamos administrar essa terra, governar juntamente com ele, e para todo sempre estaremos junto com o Pai. Nós vamos alcançar a glória que Cristo hoje já tem. É assim que está escrito. Portanto, irmãos, estai firmes. Então, aqui o que acontece? É levantada a moral dele, não é isso? Estais firmes. A esperança dos tessalonicenses acabou de ser elevada ao nível hard. Estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, palavra de Deus, ou por nossa carta. Que tradições? Os ensinamentos do Evangelho de Cristo, os ensinamentos da palavra de Deus. Guardem, não se deixem ser levados por outros ensinamentos. Guardem aquilo que vos foi ensinado, guardem aquilo que nós ensinamos. Pratiquem, obedeçam. A ideia do guardar não é guardar de conhecer, guardar de entender e praticar. Guardem, né? Não deixem ninguém mudar os seus pensamentos e o comportamento de vocês. E o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, e Deus, e nosso Pai, que nos chamou, nos amou e nos deu uma eterna consolação e boa esperança pela graça, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Então, nós, confirmados por Cristo, nós temos guardados em nós boa palavra, praticando através de obras, comportamento, proceder. Tá? Então, o que eu achei assim bem interessante é de Paulo fazer essa correlação a todo instante, ao meu ver, da presença do Espírito Santo para cuidar da humanidade. E ainda que a humanidade rejeite esse cuidado, o Espírito Santo está sempre aqui querendo cuidar da humanidade, querendo fazer a obra, dar continuidade, né, à obra de Cristo aqui na Terra. Lamentavelmente, a humanidade, ou parte dela, rejeita. E em rejeitando, perde a salvação. E para vocês, que foi que ficou de mais interessante, o que chamou mais atenção? Dona Cida, começando com a senhora, Dona Cida.
Nascida, eu sei que a senhora não dorme, mas se não abrir o áudio é porque não pode falar, né? Então tá, tudo bem. Maiana, Boa noite, de novo. É, o que eu percebo do começo até aqui é o cuidado de Paulo, não com almas que estão fora, não com aquelas pessoas que estão no processo, os que estão na perdição ainda, mas com os que já estão salvos. E dentre os que estão salvos tem aqueles autoconfiantes, que pensam que sabe tudo, que não aceita a repreensão, a correção. E o tempo é o nosso pior aliado, porque muitos começam a pensar que sabem mais até que o próprio Deus, porque ele sempre vem falando, ó, não vos engane, não vos engane. E na maioria das vezes, em alguns casos, os que se perdem porque eles mesmos se enganam. Eles começam a ter tanto conhecimento e começam a colocar os pensamentos dele como aqueles fariseus. E começa a colocar o jugo nas costas dos outros. E o tempo é o nosso aliado, por quê? Porque a gente está esperando Jesus e as pessoas dizem, tanto tempo que diz que Jesus vai voltar e não voltou. Só que a gente pode ir mais cedo, a gente pode ser chamado pela morte. E quando a senhora estava falando mais cedo, eu estava lembrando de uma ex-obreira, que quando eu comecei a ir na igreja aqui, um dia a gente estava no sábado lá limpando tudo, fazendo algumas coisas do propósito. E ela falou que o Senhor Jesus poderia voltar logo. E aquilo me deu um medo tão grande. Eu falei, não, se Jesus voltar agora. Não, não, não. Ela, mas esse mundo é ruim, é cruel. Eu falei, e eu pensando, sim, tu tá salva, eu não. Aí tu vai pro céu, eu vou pro inferno. Mas eu também não tinha essa coragem de falar isso pra ela. E depois de um tempo, ela saiu da igreja. Não sei se tá em outra, vai dizer que ela tinha ido em outras, mas acho que não. O marido dela continua firme, continua de obreiro. E depois eu fiquei falando, poxa, mas ela poderia ter morrido e ser salva. A culpa não é minha, não, que ela não morreu. E, na verdade, quando a pessoa se perde, a culpa não é de ninguém além dela, porque o diabo vai usar essas pessoas. O diabo vai colocar o engano, o diabo vai colocar o orgulho, vai colocar tudo. Só que se a pessoa vigiar, que nem Paulo está falando aí, é, ela vai ser salva, ela vai permanecer no caminho de Deus. E desde o tempo do Senhor Jesus, e ele sempre falava, visto que ninguém vos engane, que ninguém vos engane. E tem umas passagens que falam, né, guarda o que tem, para que não seja tomado e tal. Ou seja, eu tenho a obrigação de defender a minha fé. Eu posso estar no meio de pessoas que servem ao diabo, no meio de ladrão, de prostituta, de enganador. Mas eu tenho que manter a minha posição de servo e ser fiel. E os sinais, eles estão aí. Tanto, tanto para mostrar que as profecias vão se cumprir, quanto para nos alertar ainda mais. Porque se a gente está meditando, a gente está firme, a gente está vendo que vai se cumprir, vai ter esse engano. Só que a gente já foi alertado. E o tempo causa na pessoa a autossuficiência de que ela pensa que ela vai ter tempo. E não temos mais tempo. Vai chegar um tempo que não tem mais tempo. Peraí, eu falo, eu respiro hoje, tá difícil. Vai ter um tempo que a gente não vai ter mais tempo e é agora. A gente tá vendo aí os sinais se cumprir. E dá um temor, porque quando eu penso nesse caso meu com essa outra obreira, e não é dizer que essa obreira ela não era de Deus, porque ela era diferenciada, assim, ela mostrava ser de Deus, só que ela deixou se perder, começou, eu não sei qual foi o motivo principal, mas ela se perdeu. Só que Deus está sendo justo com todo mundo, porque ao mesmo tempo que uma pessoa salva tem de permanecer salva, a pessoa que está perdida está tendo para se consertar, para ser salvo. E a gente sabe que nem todo mundo vai ser salvo, mas aquele que quer, aquele que luta, que se esforça, está tendo essa oportunidade. E eu fiquei assim, por um tempo, eu continuei assim, muito sentido. Eu falei, puxa, meu Deus, mas o Senhor podia matar ela, podia levar ela enquanto ela estava aí na tua presença, mas isso não depende de Deus, é o livre-arbítrio.
Então, Paulo está aí falando com todo mundo e eu sempre vejo alerta, porque é muito fácil a gente pensar, isso aqui é para quem está perdido, isso aqui é para quem está lá fora, mas não. A gente vê muitos casos aí. Uma pessoa, um pastor que eu jamais diria que ele sairia da igreja, saiu. E eu falei, como assim, gente? Só que um dia eu já tinha tido um alerta porque uma pessoa falou uma coisa e eu falei, mas não, ele não vai fazer isso não. Sabe aquela história, eu só acredito vendo e eu vendo não acredito? Foi bem assim, mas aí eu penso, poxa, se ele, que aparentava, que mostrava Deus e mostra Deus, porque até então não tem nada que me prove o contrário, que ele não é de Deus, saiu da igreja, imagina eu, uma reles pecadora que até no sonho, oh Jesus, está pecando. Então, é o alerta de que eu preciso vigiar. O Senhor Jesus falou, Paulo falou, Pedro falou, João falou, todo mundo falou e a Bíblia está aí. A gente costuma querer ver e pensar que é para os outros, mas na verdade é para a gente, porque se a gente for prestar atenção, o Senhor Jesus estava falando para quem estava lá no templo, para quem estava buscando a Deus. E todas essas cartas aí são direcionadas aos templos, às igrejas. Tem a parte, sim, que eles nos ensina a levar para os outros, mas aqui ele está ensinando a gente a cuidar da gente. E não adianta a gente pensar que os nossos pecados vão ser perdoáveis só porque a gente está na presença de Deus, que não, porque se a gente morrer na iniquidade, no erro, no engano, com o pecado incubado, e ainda tem isso, passar pela vergonha. O Espírito Santo vai revelar, e esse tempo que Paulo fala sobre ele ainda não ser manifesto, e esse tempo da apostasia, como a senhora estava falando aí, é o tempo da separação. Porque Deus também está usando esse tempo para mostrar quem realmente é dele, quem realmente está aí enganando o povo, quem está aí na obra só pelos benefícios que ela pode causar, quem está aí dizendo que é de Deus e não é. E vai ser trazido tudo às claras aqui e no dia do julgamento. Meu Deus, é uma dupla vergonha. Não, quero não. Eu quero ir para o tribunal da justificação, meus pecados deixar lá no mar do esquecimento e pronto, acabou. E todo dia a gente tem essa nova oportunidade de se reavaliar, de dizer eu vou tomar minha posição diante de Deus e não vou deixar o brilho do mundo ofuscar minha visão. Não é porque eu estou vivendo em pecado e a minha vida está andando que Deus está me abençoando, não, porque o diabo também dá. O diabo ele também causou engano e ele não vai mexer Antigamente ele tinha o prazer de derrubar um pastor, de derrubar um obreiro, um membro. Hoje em dia não. Hoje em dia ele deixa porque é mais fácil para ele levar para o inferno e a pessoa só descobrir na hora que a alma desgrudar do corpo e eles dizer que nem uma vez o Bispo Sérgio falou. Ah, eu não sabia que era assim. Gente, eu não quero isso. Então, que Deus tenha misericórdia da minha alma e da de vocês também. Falando disso aí de descobrir o que vem depois, né? Depois que a alma descola do corpo. É, recentemente, parei para pensar sobre isso. As almas ficam, nesse momento, em um lugar de tormento, né? Fala que fica num lugar de tormento. E que lá, se tem tormento, né? Tem dor, mas vamos combinar que lá tem também a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é onipresente. E lá, a presença do Espírito Santo é como um fogo consumidor. E é justamente o que causa a dor nessas almas que se perdem. É que lá, nesse momento, Deus é como um fogo consumidor e queima. Não que seja o objetivo dele como um sádico, mas que é a presença dele, né, para aquelas pessoas que se perdem. É como um fogo consumidor, arde, consome. Nós que seremos justificados, teremos todo um preparo para que possamos chegar diante de Deus e não sermos consumidos. Os que não são salvos não vão ter essa oportunidade. Então, realmente, quando o cabra vai lá e foi o demônio que falou um negócio desse aí, né?
Não, ele disse que não sabia que era assim. Realmente vai ser uma surpresa triste, né? Algo medonho. Outra coisa que eu queria trazer Eu aqui, diga, fale, Maiana. eu estava aqui meditando e pensando, Jesus, se tiver alguma coisa incubada, Senhor, um pecado, um pensamento, pecado não, acho que não um pecado consciente, pelo menos, mas se tiver alguma coisa, o Senhor me mostra, porque eu não quero ir para o inferno, não. Eu, eu não quero, porque eu vou lembrar todas as oportunidades, todas as chances. Pior de tudo é lembrar de todas as experiências que teve com Deus. Porque da última vigília que o bispo Sérgio fez quando estava aqui, aquela obreira que estava se envolvendo com mulher e ainda assim morreu no engano, poxa, ela teve todas as oportunidades de no inferno lembrar de quantas vezes Deus acalentou, de quantas vezes estava ali e Deus veio e colocou a mão, deu uma resposta. E eu não falo nem de resposta do financeiro, do físico, de cura, de nada. É você sentir a presença de Deus quando você mais precisa. É no domingo. Gente, eu não tô chorando, não. Eu tô com dificuldade para respirar e eu tô sentindo muito frio. Eu tô sentindo meus órgãos internos tremendo. E tinha duas pessoas assim na minha frente na hora da busca e eu ia pra orar em uma. Teve, tá com uns problemas lá, eu falei, eu vou lá, vou colocar a mão na cabeça dela e vou orar. Só que aí eu fiquei no meu lugar e fui na outra senhora. E aí eu coloquei a mão na cabeça dela e tava orando. Normal, ela começou a chorar e tal. Eu fui e abracei ela. Aí eu falei, poxa, eu nem fui na outra que eu tava determinada aí. E assim, eu também não tava bem. Não tava me sentindo bem. Falei, mas mesmo assim, ninguém tá tão ruim que não possa ofertar nada. E eu fui naquele dia porque eu falei pra Deus, eu vou ofertar o meu melhor, ainda que o meu melhor hoje é xoxo, capengo e pelejando. Quando terminou a reunião, ela chegou e perguntou pra Rai. Rai, foi você que colocou a mão na minha cabeça? A Rai falou, não. Aí ela veio e me perguntou. Eu falei, vixe, a mulher vai dar em mim agora. Aí eu falei, foi. Ela falou, ô minha filha, eu tava morrendo de dor ali. Morrendo de dor. E quando eu senti aquela mão na minha cabeça, a dor passou. E eu não fui orar ali por cura, por nada. Aí depois eu falei, Deus, eu morrendo lá de dor. E o Senhor me usa para tirar dos outros. E eu continuo, mas tudo bem, é o seu agir. E ela falou, nossa, é, parou, foi automático. Ou seja, imagina estar no inferno e lembrar de tudo isso. De saber que você foi instrumento nas mãos de Deus, que Deus te falava, te usava, te respondia. Mas ainda que ser usada por Deus é só um plus a mais. É você ouvir a voz de Deus e Deus te responder, Deus te acalentar, sentir o abraço de Deus. Isso é que vai ser o pior. Saber que você teve todas aquelas chances, teve todas aquelas experiências para no final acabar no inferno. Eu falo para Deus direto, se for para mim me perder, me leve enquanto eu tô salva, porque o que tem de exemplo aí não é pouco e eu não quero ser mais um. Não é por orgulho, não, é necessidade que a minha alma tem de ser salva mesmo. Eu não quero. Quer, quer. Isis, fala, Isis. Boa noite, meu povo. Boa. Essa semana eu tive experiências, e principalmente hoje, sobre essa apostasia. Pessoas que já foram da fé e hoje estão com a mente totalmente cauterizada. Eu estava no banheiro ontem conversando com uma, e a outra automaticamente já tomou a conversa, eu falando, mulher, tem que se arrumar mais, tem que andar bonita, porque ela tomou um chifre aí. Tem que andar, se arrumar, andar bonita. Vai que você encontra alguma coisa no caminho. O discurso, né? O discurso feminista. Oxe, eu não tô procurando, não. Eu quero é minhas contas pagas, não sei o quê. Pererê. Aí a outra, já tomou a conversa, né? Não, a mulher tem que viver para homem, não, não sei o quê, pererê. Eu disse, rapaz, isso é papo de quem não tem iPhone. Isso é papo de quem não tem iPhone. Só quem fala mal do iPhone é quem não tem iPhone. Quem tem seu Android ali está conformada.
Porque é totalmente antibíblico, cara. Que instituiu o casamento foi Deus. Foi Deus. E não é bom que o homem viva só, e não é bom que a mulher viva só. E o que a gente vê é o mar. Eu sei que a vida da solteira tá insalubre. Tá difícil. Tá difícil. Quem tiver seu varão, segure seu varão, porque não tá fácil. O que eu tenho de amiga solteira e que tá nesse discurso aí de que não tem iPhone. Que foi que falou aí? Foi mais. E coisas que são antibíblicos. O discurso foi muito engraçado. Um colega meu, ele é testemunho de Jeová, né, lá no trabalho. Aí a gente estava falando amenidades e falando, ela falando do macaco. Aí uma colega falou: Não, mas a gente veio do macaco. Aí o colega, não, não, eu não. Você pode até ser. Eu me acabei dizendo: Não, você pode até ser que veio do macaco, mas eu não. Quem me fez foi Deus. E aí você vê pessoas com esses discursos, com essas mentes cauterizadas, pessoas que já foram da fé, sabe? E você, meu Deus, o que foi que aconteceu? Eu tenho pouco tempo de igreja e eu não me imagino, sabe? Mas eu entendo que é a falta da leitura da palavra. Ou há, pou- há poucos, há poucas horas, uma moça não é preconceito, não, que é lésbica, ela ouve todo dia Bruno Leonardo, as orações. Aí eu cheguei e disse, ela, amiga, não é só ouvir a oração, não, tem que ler a Bíblia. Eu tenho Bíblia, mas tem que ler. Mas eu sou cristã. Eu vou na igreja. Não, cristã não, perdão, eu sou da igreja. Eu vou na igreja casada com outra mulher. Eu não leu. Mas a gente não diz essas coisas. Primeiro, que a gente não tem nada a ver com a vida de ninguém, né? E segundo, não vale a pena entrar nisso, mas você lê a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia, o Espírito Santo vai conversar com você e vai dar tudo certo. Mas tem gente que não lê. E eu acredito que o erro do cristão é o que eu imagino, tá? Que graças a Deus, eu tô desde 2020, desde o final de 2000, desde o final de 2019. E graças a Deus eu tô firme porque eu acredito que é importante a leitura. E não só a leitura pela leitura, mas a meditação. E o Espírito Santo vai falando com você e vai te fortalecendo. Porque além de tudo, a gente ainda tem inimigo nas nossas almas. É porque a vida do crente não é fácil. Mas eu percebo essa mente aí cauterizada e você não tem nem argumento, porque a pessoa tomou a palavra de minha mão e se inflamou no papo. Isso é papo de quem não tem iPhone. Se entendeu, se não entendeu, eu papo de mentira. Mas é triste. E você fica sem poder até falar, porque a mente está tão cauterizada e nasce uma raiva que você não consegue nem explicar. E o povo diz que tem raiva de crente. Eu tenho raiva de crente. Mas o quê, pelo amor de Deus? É por isso que eu acredito, e eu vi umas profecias aí também, das irmãs aí. Eu, eu acredito que 2026 não vai ser melhor que 2025, pelo contrário, vai ser pior. E pelo que pelos sinais, né, a gente pode entender que, e a gente sabe também que ninguém sabe o dia nem a hora, mas eu acredito piamente, como Paulo, de que o momento do arrebatamento e da grande tribulação realmente está chegando. E a gente precisa estar realmente alerta aos sinais. A gente precisa se preocupar o dia e a hora. A Bíblia diz que vai ser como um ladrão, né? Mas a gente tem que estar atento aos sinais e perceber que não está fácil, que não vai melhorar. As coisas não vão melhorar. É daí para pior. É daí para a mente mais cauterizada. Daqui a pouco os cristãos estão sendo mortos. Isso me assusta, mas também me deixa atento e esperançosa. Acho que o grande cerne desse capítulo é a esperança. Isso me conforta de uma forma tão bonita. Paulo ter a certeza
de que ele vai ser arrebatado, e ele vai ser mesmo, porque a própria Bíblia diz que primeiro vão ser os mortos, os que morreram em Cristo, o que é que não? Arrebatado não, né, pô? Arrebatado é quem está vivo. Eles vão ser ressuscitados. Sim, ressuscitados, mas os primeiros que estão mortos, né? Vai, eles vão na Não é nossa primeiros que frente. estão mortos? É, Entendeu? Então o cara vai estar lá. vai, com De certeza. uma forma ou de outra, ele vai estar. E essa certeza que a gente tem que ter. De uma forma ou de outra, eu tô lá. Se é em carne, se é ressurreto, que importa tá na festa. É isso, minhas queridas. Ó, em carne não vai ser um corpo transformado. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, vou compartilhar aqui com vocês, duas coisas. Uma, não há sinais para que a gente perceba o arrebatamento. Não há sinais para o arrebatamento. Os sinais são para o dia da vingança. Os sinais são para o dia da ira. Quando vai começar o dia da ira? É assim, é assado, é assado, é assado. Como é que vai ser o dia da ira? É assim, é assado, é cozido, é frito. Mas não há sinais a respeito do arrebatamento. E isso é totalmente proposital, creio eu, porque é para que estejamos realmente preparadas para qualquer hora a coisa acontecer, seja pela morte, seja realmente pelo arrebatamento, como imaginamos, que é a retirada da igreja aqui desse planeta. Entende? Então, tem que realmente, devemos realmente ficar alertas. E uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, eu, eu passei por esse texto e acabei que não chamei atenção. Mas aqui no verso 4 ele fala assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Vocês já pararam para imaginar? A gente já comentou algumas vezes, não sei se vocês lembram, mas já pararam para imaginar. Quem é que tem esse tipo de perfil de, de se opor a tudo que se chama Deus e tudo a que se adora? Por exemplo, nós temos hoje o catolicismo. Bate de frente, às vezes, ali com os protestantes, né? Mas, de uma forma geral, tolera. A gente vai lá para o judaísmo. Bate de frente com o cristianismo, mas tolera. A gente vai para o budismo. Tem nada a ver com as religiões ocidentais, mas tolera, né? Não, não pleiteiam a morte de ninguém. Agora, tem uma religião que ela adora o seu Deus e a busca dela é, se não converter o cidadão para a sua religião, é matar. Nem o satanismo é assim. O satanismo ainda tolera o cristianismo e as demais religiões todas. Quem lembra aí qual é essa religião macabra, miseravona? Alguém sabe? Islamismo. Islamismo. Para mim, isso aqui é um dos sinais que apontam que o anticristo vai vir do islamismo, porque é uma religião miserável. Ou você adora o Deus dele, ou você tem de ser morto. E a gente vê vários enfrentamentos deles, né, com os ocidentais, vez por outra tem aí um terrorismo, uma bomba explode, um negócio assim, na tentativa deles imporem a ideologia deles, o pensamento deles, a religião deles, né? Lá
aonde eles vivem, o país que eles dominam, se andar com Bíblia é motivo de pena de morte. Se você abandonar a fé islâmica, você é um islâmico, você abandonou a fé islâmica, você é digno de morte. É sentença, é pena de morte mesmo, natural, isso para eles é natural. E uma das formas que eles gostam, né, sei lá, eles têm prazer em martirizar e matar os seus opositores é através de decapitação. E é uma outra passagem na Bíblia que fala, né, que o anticristo ele vai ter esse hábito de decapitar as pessoas. Imagina que nós não, né? O mundo hoje tem diversas tecnologias bélicas, né? Tem arma, tem isso, tem aquilo, tem. Você usar uma espada seria algo meio primitivo, né? Pensa aí qual a religião ou qual povo, a cultura, a tradição, onde ainda se utiliza a espada como uma forma de punição, né? De como é que fala? De castigo para os seus oponentes. Islamismo. Então, cada dia que passa eu fico mais convicta de que o anticristo, ele será um islã, obviamente, seguido, ou melhor, conduzido, né, por Satanás. Povo lindo, nosso tempo estourou, perdoe-me, então vou pedir aí para alguém só falar sua última fala e fazer a oração final, tá certo? Então, Viviane, Boa noite, meninas. Eu tô boa. mais pra lá do que pra. Ai, A ô, voz não dona nega, Lili. a voz não É, nega. eu tô cansada. Hoje foi muito trabalho. Gente. é- Essa carta aí é Paulo, né, instruindo. Ele instruindo, dando instrução pra ficar atento, né? Pra gente ficar atenta, pra gente ficar vigilante, né? Redobrar a atenção. Também chamou atenção aqui uma parte aqui, dona Lili, Hum, que fala da parte de Satanás, né? O engano, que ele engana, né? Ele enganou a terça parte dos anjos. Então, é pra gente ficar ligado mesmo, pra gente, sabe, ficar de olhos abertos. E isso, para mim, é com a leitura e meditação da palavra, porque Deus vai revelando, né, o que é certo, o que é correto para você, porque a palavra de Deus é a lei dele, né? É a lei dele. Então, nós, como cristão, como a gente, né, crê no Senhor Jesus, a obediência, né, que ele quer a palavra dele, então a gente tem que estar nesse parâmetro, né? Dentro desse parâmetro, né? Então, para mim, falou mais sobre isso, né? Ficar atento, ficar alerta, né? Cuidado com o engano. Como o Mai falou aí também, né? Das pessoas que estão se a apostasia, né? Que estão firme. Não olhe, olhe, não olhe. Quando eu vejo assim, eu falo assim, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim e dessa pessoa, tenha misericórdia, porque nós somos seres humanos, né? Nós erramos, mas a gente tem que olhar para o Senhor Jesus. É a nossa salvação, é tudo. Então a gente tem que olhar para Ele, não pode olhar para nada. Por mais que a gente more aqui nesse mundo, a gente está aqui nesse mundo, a gente passa por muitas coisas, gente. É problema no trabalho, é problema em casa, é problema com família, é problema em tudo que é canto. Então não é fácil você ficar aqui nesse mundo, não é fácil. Mas se a gente olhar para o Senhor Jesus, confiar nele, né? Como Dona Lilian disse, a gente confia nele, espera nele, então a salvação é tudo, é tudo. Então vamos seguir, né? Vamos seguir. Então é isso, meninas. Vamos seguir, vamos prosseguir até o fim aí. Em nome do Senhor. Vamos orar.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que tem toda a autoridade, meu Deus, aqui nessa terra, meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha nos fortalecer, meu Pai. A nossa esperança está no Senhor todos os dias das nossas vidas, meu Pai. No nosso deitar, no nosso levantar, que os nossos pensamentos, meu Deus, que a nossa rotina, o nosso dia, meu Pai, esteja sempre com os pensamentos no Senhor, meu Pai. Não nas coisas desse mundo, meu Pai, que tudo aqui passa, meu Senhor. Então peça ao Senhor, fortalece esse grupo, meu Deus, que o Senhor, não só a nós, meu Pai, mas toda a tua igreja, meu Deus, que o Senhor venha nos avivar, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos usar para poder ganharmos almas, meu Pai, que estão sofrendo, que estão perdidas, que não têm um conhecimento da tua palavra. Até aquelas pessoas, meu Deus, que se batizam, meu Deus, mas não entendem e saem da tua presença. Mas que o Senhor venha nos usar, meu Pai. Que a gente está aqui aprendendo da tua palavra, o Senhor está nos enchendo, que o Senhor venha nos usar para poder ajudar essas pessoas a permanecerem, meu Pai, no caminho do Senhor, que é a verdade, meu Deus. Então eu peço, meu Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos plantar, que nada venha nos tirar, meu Pai, da tua presença, meu Senhor. Peço também oração, meu Deus, por todos, meu Deus, que pedem oração no grupo, meu Pai. Que o Senhor venha visitar, meu Deus, a cada um, a cada familiar, aquele garoto que pediu oração, meu Deus, que o Senhor vai de encontro a essa criança, meu Pai. Amarre e repreende todo o mal, meu Pai, que impede com que as pessoas cheguem na tua casa, que sejam livres, que sejam libertas, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor venha nos revestir da tua armadura, meu Pai. E na força do teu poder, coloca na nossa mente o capacete da salvação, meu Pai. A espada do Espírito, meu Deus, nos reveste da tua armadura, meu Pai. Nos protege, nos guia, nos guarda das astúcias, das ciladas de Satanás, meu Pai. Meu Deus, é que nós te pedimos e te agradecemos, meu Deus, por tudo, meu Senhor. E te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha nos fortalecer, nos guardar e nos guiar, meu Pai. É que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Então é isso aí. A gente se encontra na próxima meditação, concluindo o livro de 2 Tessalonicenses. E aí a gente vai começar um novo livro a partir da semana que vem, né? Esperando lá a votação de vocês, tá? Acho que só uma lá voltou. Deus abençoe. Uma excelente noite aí. E quem está vivendo o propósito de santificação, fica firme. Não é fácil mesmo, não. Deus abençoe.